Fala, torcedor alagoano e fala, torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Estamos voltando aos poucos ao ritmo do que o canal tava, mais vídeos por semana. Eu acho que essa semana vai dar tudo certo, eu acho que vou conseguir fazer vídeo de todos os pré-jogos, os dois do CRB, o do CSA no final da semana. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre CRB e Tombense. Primeiro de tudo, agradecer muito a audiência, agradecer a todo mundo que clica, que se inscreve, que dá like, que compartilha para outras pessoas. Enfim, e todo mundo que me acompanha nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, que participa de todos os projetos paralelos, todas as coisas que acontecem de convite e tal, das lives. Enfim, muito obrigado a todos. Depois desse breve momento de agradecimentos, vamos lá. Tombense, CRB, CRB Tombense, o jogo lá em Muriaé, lá no estado de Minas Gerais. O time de Tombense não joga mais, já faz desde ano passado não joga em Tombos. Então, meio que Muriaé é a segunda casa, mesmo quase nunca tendo torcida lá. Enfim, vamos lá, vamos falar do CRB e Tombense. Eu notei que eu sempre coço muito o nariz, né, quando eu tô fazendo o vídeo. Eu tenho que dar uma parada com isso. Enfim. Tá, por onde nós começamos? Pelo raio-x da Tombense, como a gente sempre faz. Tá vendo? Eu fiquei um tempinho sem fazer esse tipo de vídeo, já fiquei um pouco perdido, já não sei pra onde eu vou, pra o que é que eu faço, enfim. Vamos lá. Time da Tombense. Primeiro de tudo, mais um jogo consecutivo. O CRB teria 3, né? Porque não teve contra o Avaí nesse último final de semana. Teve a questão do ciclone, que impediu o time do Avaí de sair em viagem de avião. Enfim, a CBF fez o correto, foi certo, adiou. Mas o CRB ia pegar uma sequência de 3 jogos com times lá de baixo. Chape, Avaí e agora Tombense. A Chape a gente já viu que o CRB não se deu tão bem. Se deu muito mal. Enfim, fez uma partida tenebrosa. O Avaí foi ruim para o CRB também não ter jogado contra o Avaí, porque o Avaí agora anunciou 2 contratações, Felipe Bastos e Cortez, e tá para anunciar o Gabriel Poveda, que é para a Série B. Para a Série B é uma ótima contratação, até porque é o atual artilheiro da Série B, na verdade é o atual artilheiro do último campeonato da Série B, ele foi o cara com mais gols do ano passado. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre o Tombense hoje. Mais um jogo com o time lá da parte de baixo da tabela. Hoje que eu tô fazendo o vídeo, eu tô fazendo o vídeo um dia antes, porque como eu não vou ter tempo, já me planejei e já tô fazendo conteúdo pra vocês. Hoje o Tombense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É o 16º com 15 pontos. Pouquíssimas vitórias no campeonato, mas vamos pegar uma amostragem menor da Tombense. São 17 jogos, estamos indo pro 18º. No caso da Tombense, né? O CRB tem um a menos. Vamos pegar os últimos 7 só da Tombense. Nesses últimos 7, os resultados mostram que a Tombense é um time muito irregular. A gente vai falar um pouco mais quando a gente for falar de como a Tombense joga. Mas o time da Tombense é incrivelmente irregular. É absurdo. Nos últimos 7 jogos, a Tombense perdeu 4. É isso mesmo, perdeu 4 e ganhou 3. E aí já mostra a discrepância, né? Porque literalmente, em um pouco espaço de tempo, ganha, perde, perde 2, ganha 1, enfim. Não tem meio termo, não tem um empate, uma vitória, ou 2 vitórias, um empate, não tem um breve momento de 1 semana, 2 semanas no máximo, sem perder. Ou perde e ganha, ou perde 2, enfim. O time é muito irregular mesmo, não consegue conquistar os resultados. Inclusive, tempos atrás, algumas rodadas atrás, tinha um problema seríssimo de sempre sair atrás do placar. Se você for pegar ali antes do jogo da Chapecoense, a Tombense sempre saía atrás do placar contra os seus adversários. Beleza? E eu vou dar um exemplo de jogos que, teoricamente, são mais difíceis fora. E a Tombense ganhou e perdeu um jogo, teoricamente, mais fácil em casa. A Tombense ganhou do Juventude fora. Juventude que vem no acrescente. Assim, vinha, né? Agora tá um pouco mais estabilizado, mas o Juventude com o Caprini teve uma crescente absurda. Ganhou do Juventude lá. Desse Juventude do Caprini. Ganhou lá no Rio Grande do Sul, que geralmente já é um jogo mais difícil. Ganhou da Ponte também fora, que tradicionalmente a Ponte é um time que faz bons jogos em casa, que dá trabalho em casa. E perdeu lá em Muriaé pro Sampaio, que é um time que hoje é aquele... Hoje não, sempre é aquele time meio termo, de vez em quando dá uma subida, encosta no G4, dá aquela descidinha. Mas, teoricamente, se você ganha do Juventude fora
e da Ponte Fora, você no mínimo faz uma partida mais honesta contra o Sampaio em casa. Mas não, isso é só uma amostragenzinha, só exemplos de o quão a Tombense é irregular. Mas já eu também vou falar o quão isso é perigoso pro CRB, visto o último jogo do CRB contra a Chape. Vamos lá. Como a Tombense joga? Vamos falar do parâmetro geral para ir nas peças. O time da Tombense tem uma defesa super fragilizada, muito fragilizada a defesa da Tombense. É uma defesa que toma muitos gols. Então, assim, tem até bons nomes ali atrás. A gente vai citar já o Egídio, o Roger Carvalho, o Guilherme Santos, que é outro lateral esquerdo. Mas o sistema defensivo não funciona. É um time que dá muita brecha, muitos espaços. É um time que oferece muito. É um time que tem uma mesa ali cheia de guloseimas para o seu adversário se deliciar. Tem um bom goleiro, Felipe Garcia, também vamos falar dele. Mas assim. Ó, o nariz de novo. No geral, a defesa do Tombense, na verdade, o sistema defensivo da Tombense, ele não funciona tão bem e os times conseguem achar gols em cima do time mineiro, beleza? Parte ofensiva. Caraca, velho. Toda vez que eu ligo isso aqui, o nariz ataca, velho. Enfim, vamos manter o profissionalismo aqui. Fase ofensiva. Um time muito pragmático. Não é um time que tem nada demais na fase ofensiva. Tem um cara que eu acho diferencial desse meio campo. Caraca, brother. Um cara que eu acho diferenciado nesse meio campo. A gente vai falar já dele, o camisa 10 do time. Mas, no geral, um time que joga muita velocidade, joga muita transição, explora muito as laterais, mesmo eu achando que não tem pontas tão perigosas. E abusa muito dos cruzamentos. Nessa parte, eu vou dar um motivo. Ainda vai falar já dos nomes, eu sempre deixo os nomes pro final. Mas atualmente tem vários jogadores de presença de área. Tanto titular, como no banco, como jogando juntos de titulares. Então, assim, essa parte do jogo da Tombense, mesmo sendo bastante pragmático, você jogar através de cruzamentos, é compreensível, porque tem peças ofensivas que justificam esse tipo de preferência por jogada, dessa preferência de construção. Mas a gente sabe, jogada de bola aérea, jogada de cruzamento, é Pra ser uma arma realmente eficaz, que todo jogo funciona, tem que ser muito bem treinado e você tem que ter muita lateral nos jogadores que se posicionam para cruzar, ou meio-campistas ou laterais, enfim. Mas a gente vai explicar agora que eu vou efeitos especiais, trazer os jogadores da Tombense. E aí eu vou começar pelo que eu citei antes, que pra mim, não, eu vou falar na ordem que eu botei aqui, que eu lembrei agora qual foi a ordem. Primeiro de tudo, Alexandro. Quando você for puxar lá a fichinha do Alexandro, se você gosta de usar os aplicativos de estatística, você vai olhar assim e falar, pô, o Alexandro tem muito mais estatística, muito mais números do que seus companheiros de equipe. Beleza, fato. Ele tem 4 gols e 3 assistências. Ninguém combinado, gols e assistências, tem mais participações de gols do que o Alexandro. Ó, a galera gritando aqui embaixo. Porém, não acho que seja a principal peça ofensiva do time do Tombense. Ou da Tombense. Vou fechar aqui a janela que tá gritando demais. Enfim. Onde é que eu tava mesmo? Alexandro, sim. O Alexandre é um cara muito perigoso, sim, é um cara que tem muita movimentação, é um cara que cai muito das laterais para dentro, fecha muito bem lá na área, tem as suas assistências também joga, explorando essas laterais. Mas eu acho que outro cara é muito mais importante do que ele, nessa fase ofensiva, que a gente vai falar já do camisa 10 do meio campista, que vocês já estão vendo aqui o spoiler na artezinha. Outro cara muito perigoso, mas isso aí é um cara... É o Fernandão, obviamente, tá aqui, tem 3 gols. É um cara muito mais perigoso em questão de... assim, tecnicamente, de carreira e tal. É um centroavante que sempre fez gols no Bahia, na Turquia. Jogou em Fenerbahçe, por exemplo. É um cara que sempre fez muitos gols. É um cara muito forte fisicamente. É um cara que joga muito próximo ao gol. É um cara que vai cansar a defesa do CRB. E a defesa do CRB, a gente vai falar já que tem uma dúvida. Mas no geral, assim... É uma defesa bem alta, bem forte fisicamente, que casa com essa característica do Fernandão, assim,
provavelmente deu uma facilitada nessa marcação, porque a defesa do CRB vinha tendo muitas dificuldades na questão da velocidade das bolas entre linhas, né? A gente vai lembrar aí dos últimos jogos, pô, Chape. O que a Chape criou de bola entre linha, o passe saindo no meio campo e achando algum jogador entre a defesa do CRB e contra o Criciúma igual, enfim. Mas aí fica o recado. O Fernandão é um atacante muito perigoso, um cara que sempre traz algum nível de atenção na área. Agora vamos para mim, o que é o principal jogador da Tombense, em questão de função ali na parte ofensiva e de importância para os seus companheiros. Caraca. Matheus Friso, meu xará, Matheus Friso, canhoto, jogador com passagens por Vitória, por Botafogo, formado na base do Grêmio, enfim. O camisa 10 canhoto, Matheus Friso, ele tem 2 gols e 2 assistências, beleza. Mas eu acho que ele faz uma função que mais ninguém no time da Tombense faz. Que primeiro, ele é a cabeça pensante da Tombense, disparado. É o cara que mais pensa o jogo, é o cara que mais busca acelerar, é o cara que mais busca uma virada de jogo, é o cara que volta na cabeça da área para iniciar a jogada. Então assim, essa disposição do Matheus, tanto de ter uma intensidade para construir o jogo, de buscar maneiras diferentes de construir o jogo, seja voltando na cabeça da área para iniciar a jogada, seja na transição, em velocidade, achando os passes, ligando nos atacantes, seja invertendo o jogo, o lado do campo, inclusive também nessas inversões, nesses passes alongados, se apresentando na área como opção de finalização. É o cara que mais tem movimentação, é o cara que mais busca o jogo, é o cara que mais tem... É o cara que tem mais possibilidades de confundir taticamente uma defesa, uma cabeça de área do CRB, a zaga do CRB. Fernando é um cara muito estático, é um cara que vai estar sempre ali dentro da área. O Alexandro é um cara que vai ter a movimentação dele da ponta pro meio, mas o Friso é um cara que vai mexer com o meio campo e o ataque todo, porque ele sai, ele abre na direita, ele vem buscar o jogo na cabeça da área, então ele adianta, por exemplo, o Bruno Silva. Quando o Friso recua, o Bruno Silva geralmente tem uma tendência a avançar mais um pouquinho, explorar o lado direito, que é uma característica do Bruno Silva há muito tempo. É um cara que permite a ultrapassagem dos laterais, porque vai chegar a bola com qualidade. Então assim, Matheus Friso para mim, talvez não seja o cara que está na melhor fase de números, mas de importância dentro do campo, o Matheus Friso é o principal jogador da Tombense disparado. Beleza? E aí fica as menções de alguns bons jogadores e jogadores importantes. Marcelinho, ponta da Tombense. Não tem tantos números assim de gols e assistências, mas é um cara muito rápido, um cara que cai muito para dentro da área. É esse cara da característica do que eu tô falando, que o CRB tá tendo dificuldade de ser o jogador que recebe a bola nas costas da defesa. Isso aí o CRB tem que estar muito ligado. Os laterais do CRB não estão se entendendo com os zagueiros de cada lado. O lateral direito com o back central e o lateral esquerdo com o quarto zagueiro. Tá tendo muito espaço por ali. E alguns zagueiros ali estão batendo cabeça, dependendo da dupla de zaga. Outras menções, já falei aqui, Bruno Silva, jogador muito experiente, volante, jogou pro Cruzeiro, pro Botafogo, enfim, 1 milhão de times. É um cara que chega muito pesado na marcação, mas é um cara que tem muito essa possibilidade de explorar o ataque. É um cara que trabalha pelo meio e tem essa característica há muitos anos de ser um cara que sabe usar o corredor da meia direita, beleza? Outros bons jogadores que tem no time da Tombense, mas talvez não estão tendo uma fase tão boa. O Felipe Garcia é um bom goleiro, ex-SA, mas aí a defesa da Tombense não está contribuindo. A gente já falou aqui do Roger Carvalho, falamos do Egídio, que é um jogador muito conhecido, Piscininha, amor. O Guilherme Santos, que joga também do lateral esquerdo, é a reserva do Piscininha. O Kevin lá na direita, tem o Keké, que foi jogador do Cruzeiro, é um cara que não tá na fase boa, mas já foi o melhor jogador dessa Tombense tempos atrás. Enfim, o Daniel Amorim, eu botei ele aqui, né? Daniel Amorim, que é conhecidíssimo da torcida do CRB, é um jogador que tem seus momentos, seus lampejos de fazer gol, de tentar ser importante, é um cara que possibilita a jogada aérea, e é aquele negócio que vamos linkar com o que eu falei antes. Alexandro, que cai muito pra dentro da área. Fernandão, que tem um jogo aéreo estático. O Daniel Amorim, que é idem, jogo aéreo muito alto. Esses caras aí, esses três, a justificativa da Tombense jogar muito pelos cruzamentos. Jogar muito buscando essa bola aérea.
A estatura desses caras são muito boas. E o Daniel Amorim, mesmo eu achando o cara muito limitado tecnicamente, tem um bom jogo. Ele é um dos poucos caras que tem um tamanho grande, assim, é um jogador muito alto, que se faz valer desse tamanho dentro da área. O Fernandão, idem, beleza? Enfim, esse foi um apanhado da Tombense para você conhecer o time do técnico João Bussi, que eu nem citei o nome dele aqui, mas que assumiu há pouco tempo, teve a passagem esse ano no Vitória, assumiu o lugar do Marcelo Chamusca, que a torcida do CRB conhece muito bem, o ganha fora, perde em casa. Enfim, vamos falar do CRB, que é o que interessa. O CRB que, primeiro de tudo, eu não falei aqui no canal sobre nem pré, nem antes. Eita, nem pré, nem antes, né? Nem pré, nem depois. O jogo da Chapecoense. Mas eu falei lá no Twitter. Atuação ridícula do CRB. Ponto. Primeiro tempo, nulo. Foi um absurdo o primeiro tempo do CRB. Foi um negócio impressionante no mau sentido. Beleza? Segundo tempo, fraquíssimo também. Poucas boas substituições, mudou pouco o jogo. Achou um gol, beleza, massa, mas muito pouco. E é aquele negócio que eu falei no início do vídeo. Chapecoense e Tombense tem várias semelhanças. Os times que estão disputando na parte baixa da tabela. Dois times que são muito irregulares. Dois times que um enfrentou e outro vai enfrentar o CRB necessitando de vitória. Jogando em casa, e dois times que, mesmo estando irregulares, mesmo estando buscando o caminho das vitórias e sair dessa má fase, tem bons jogadores e jogadores que sabem suportar esses momentos de pressão e jogadores que conseguem desempenhar um bom futebol se o dia estiver bom. Muitas semelhanças entre Tombense e CRB, entre Tombense e Chapecoense. Então cuidado pro CRB, porque pode ser um jogo muito parecido que a torcida pensa, vamos tentar sair com o resultado fora de casa, pelo amor de Deus, tem que pontuar fora de casa e depois, sai zerado com a derrota nas costas, porque o CRB tá se especializando em ressuscitar alguns times aí da Série B, né? Mas enfim, Daniel Amorim, muitas dúvidas na escalação. Vamos lá, primeira de todas. João Paulo joga ou não joga? Pretende-se que ele esteja à disposição, mas será que vai entrar de primeira? Se entrar de primeira, o CRB vai jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2? Essa é uma dúvida que está lá no site do GE. Minha opinião, o CRB tem que jogar no 4-4-2 porque não tem pontas. O Renato vai voltar. O Renato volta, é a ótima notícia para o torcedor do CRB. Renato que vinha melhorando, fez uma partida ruim, mas vinha melhorando, vinha voltando o futebol do início do ano do Renato. E aí tem que botar os melhores para jogar, velho. Não tem como ficar botando o Rômulo, sustentando o Rômulo. Matheus, mas ele deu assistência pro gol do Yuri. Fez só isso no jogo. O que ele erra, o que ele se precipita na tomada de decisão e o que ele faz jogadas que são sem nenhum potencial de dar certo, jogadas com más escolhas, é impressionante. Eu sempre critico aqui o Rômulo nas últimas partidas, mas no começo, quando ele tava fazendo uma função tática, de ajudar e tudo mais, marcar lá na frente com a ausência do Anselmo, eu até defendi o cara. Mas agora com o Anselmo e Renato, Anselmo e Renato acabou, são os dois caras muito melhores tecnicamente. Muito melhores tecnicamente, não tem comparação. A torcida do CRB, a imprensa, todo mundo, é uma unanimidade que é absurda. Então, pra mim, tem que se jogar o 4-4-2. Falcão, que hoje tá sendo um dos melhores jogadores do meio do CRB, se não for o melhor. É o Lucas Lima, fazendo aquele volante meia-direita. O Juninho, valor aqui. Eu vi muitos torcedores criticando que o Juninho não entrou tão bem e tal. Mas ainda assim, é o único jogador do meio campo do CRB. Ali na posição de volante, de segundo volante, que tem uma capacidade criativa com a bola, que tem uma intimidade com a bola, um cara que consegue criar, que consegue auxiliar o João Paulo, então ele tem que jogar. E o João Paulo de camisa 10, velho. Dando a liberdade para ele cair pela esquerda, pela direita, mas esse cara é do meio campo. E Anselmo e Renato lá na frente. Pra mim, essa dúvida aí não deveria nem existir. De verdade. É essa a escalação. Se o CRB não trouxer reforço, que parece que não vai trazer. Trouxe o Bruno Silva, que entrou mais ou menos ali no segundo tempo, mas eu sempre deixo dar uns 2, 3 jogos pra ver aí o que dá. Mas minhas expectativas estão muito baixas no Bruno Silva. Então, assim... Se o CRB não reforçar, vai ter que jogar nesse 4-4-2 até o final do ano. Não vai ter variação. Porque não tem como ter variação. Qual a variação que você vai fazer? Você vai fazer um 4-3-3 com 2 pontas, o Renato e outro cara aqui, outro cara. Rômulo.
o Bruno Silva, vai improvisar o Yuri, aí vai ficar com dois caras, ou o Yuri ou o Romulo improvisado, que são dois caras que são mais centravantes, mais do meio lá pra ponta. E aí, velho? Reforça e a gente vem falar aqui de variação tática, de mudança de escalação, mas até o CRB não trazer um reforço que, pô, chega e fala assim, não, esse cara dá pra encaixar no time titular. Eu não vou falar de variação tática aqui, não. É 4-4-2, com esses caras que eu falei do meio pra frente e acabou. É o que tem de melhor, beleza? E aí vem as duas dúvidas. Não, não é dúvida. Uma constatação, né? Que é Romão segue fora, Edmar permanece no time ali na lateral esquerda. E a dúvida que tem, que existe, que é Simon e Alemão. Eu já expliquei isso aqui. A minha preferência é pelo Simon. Eu acho um zagueiro. Caraca, tá fogo hoje, hein? Vamos lá. Eu acho o Simon um zagueiro muito melhor, muito mais seguro. Um cara que tem uma jogada aérea muito mais segura também do que o alemão. É um cara que não inventa na saída de bola, diferente do alemão que gosta de um lançamento errado, um lançamento doido. Quando dá certo é massa demais. Agora quando dá errado, a torcida quer matar ele. Mas eu acho o Simon um cara mais seguro pro momento. E até por essa característica de bola aérea do Tombense, o Simon encaixa mais. É um cara que tem uma boa bola aérea defensiva. O Anderson Conceição pode ser criticado por muita coisa. Essa questão de posicionamento, um cara que não melhorou tanto a saída de bola quanto se imaginava. E, inclusive, eu tinha essa expectativa no Conceição. Mas o jogo aéreo é uma coisa que você não pode reclamar do Conceição. Ele é um dos melhores na Série B nessa questão de posicionamento do jogo aéreo. Você vê que o CRB deixou muito de tomar gols por bola aérea depois que o Conceição retornou ao clube. Beleza? Mas pra mim é Simon e Conceição. Nessa partida, então, é imprescindível com a quantidade de bola aérea que a Tombense bota na área e com o Fernandão ou Daniel Amorim, ou os dois, junto com o Alexandro. Então, pra mim, é esses dois caras lá na área. Tem o Edmar também, que pô, ofensivamente não ajuda muito, mas na questão do posicionamento defensivo é um cara que contribui bastante. Bola aérea, ele é muito bom, muito alto também, se posiciona bem. Enfim, essas são as dúvidas de escalação. Agora vamos falar. Eu nem botei isso na pauta, eu lembrei aqui falando. Que eu tava falando dos reforços do CRB. Saiu notícia hoje, como eu falei, o Avaí, que tá lá na parte de baixo, trouxe 2 confirmados reforços e um terceiro. A gente vê aí os times, o Londrina também tá no mercado, tentando trazer jogadores. Enfim, eu vi também na parte de cima da tabela, obviamente. Isso é um exemplo bom. Quem tá na parte de cima da tabela tá se mexendo. Eu vi que o Vila Nova queria o Henrique Almeida, que tá no América. Enfim, tanto quem tá brigando pra subir, com uma pontuação muito boa, como o Vila, como o Sport está trazendo reforços. Essa é a notícia que o Diego Souza provavelmente vai voltar e trouxe o Alan Ruiz, enfim. Todo mundo, ou que tá brigando pra subir, ou que tá brigando pra cair, tá trazendo peças. O CRB não traz ninguém. Isso pra mim só tem dois possíveis significados. O objetivo do CRB é ficar ali no meio da tabela mesmo. Então, tá conseguindo ficar no meio da tabela com esse elenco que tá aí. Então, pra que gastar, né? Se a gente tá conseguindo ficar no meio da tabela, pô, pra quem a gente vai trazer jogador? Pra quem a gente vai trazer reforço? Ficar ali sustentando o meio da tabela até o final do ano com essas peças e já era, velho. Deixa seguir. Essa é a primeira explicação, que eu acho que é o que tá acontecendo. Ou jamais, em hipótese alguma, o CRB... Isso é o que eu tô... A primeira possibilidade é o CRB ter achado que o campeonato acabou e vai ficar ali no meio. Ou, jamais, em hipótese alguma, o CRB buscou realmente subir. Internamente, como direção. Porque as entrevistas do Daniel Paulista e dos jogadores dá a entender que eles querem subir. Que o objetivo é reverter, é fazer uma arrancada, que tem as arrancadas clássicas da Série B de times que estavam lá na parte de baixo e conseguiram dar uma arrancada. O Sampaio e o CSA fizeram isso algumas vezes e quase subiram. Um ficou em quinto, outro em sexto, enfim. Parece que o elenco do CRB acredita nisso, ou pelo menos passa a ideia de que acredita. Mas a direção não. Tanto que o reforço do meio do ano na janela de transferências foi o Bruno Silva, que era um banco do Novo Horizontino. E hoje, quando sai esse vídeo, hoje quando eu tô gravando, faltam 16 vídeos, 16 dias. Amanhã vão faltar 15, praticamente 2 semanas para fechar a janela. Parece que não houve trabalho antes da janela fechar, antes da janela abrir,
para já ir fazendo acordos, já ir trazendo reforços, já ir trazendo opções para quando abrisse a janela já viesse com algumas peças. E parece que muito menos agora, porque faltam 15 dias, não tem uma especulação no CRB, que é o Janderson, e ainda assim parece que não tá indo pra frente. Então, velho, torcedor do CRB, na minha opinião, se ano que vem, ou daqui a 2 semanas, alguém da direção falar que o objetivo é subir, ou esse ano ou ano que vem, eu se fosse vocês não acreditava. Porque o clube nunca faz por onde, nunca mexe, nunca faz as movimentações óbvias de um time que tá buscando subir, que tá buscando mudar o cenário, porque ano que vem vai se comemorar 10 anos que o CRB teve um acesso. Pode economia, como é que fala? Eu sempre falo isso, falei até lá na Nova Rádio Jovem, que ano que vem pode comprar um bolo, porque vai comemorar 10 anos do acesso. É o que tem, é o que tem. Porque não muda nada. Enfim, fica aqui a hashtag crítica. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu vídeo. Eu tentei fazer um vídeo um pouco mais descontraído. O meu nariz também aqui não tá ajudando. Mas enfim, tô feliz que a gente vai conseguir fazer uma semana muito recheada de conteúdos, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais. Sempre peço para vocês seguirem. Vocês compartilhem lá também, não só aqui compartilhar meus vídeos, mas assim como vocês se inscrevem no canal, deem o follow, me sigam nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram e todas as outras, porque lá tem conteúdos diferentes do que tem aqui no YouTube, também tem avisos sobre o que vai acontecer durante a semana. Enfim, agradeço demais a sua audiência, a sua inscrição, tudo. Ative o seu sininho, compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai gostar e se liga aí nas minhas redes sociais que durante a semana vai ter muita novidade, muito conteúdo, beleza? Um grande abraço e valeu!